E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os princípios tributários. Vamos fazer isso em um vídeo curto, né? E não teria como eu explicar de forma aprofundada todos os princípios tributários, mas a gente vai dar uma pincelada, porque o ideal seria um vídeo para cada um dos princípios. Mas vamos lá. Existem 10 princípios tributários expressos na nossa Constituição, né? E esses princípios, eles dizem respeito a todos os tributos. Porém, existem ainda mais princípios que dizem respeito a diversos impostos. Então vamos lá. Tributo, né? Ele é um tipo. Ele é toda cobrança realizada pelo Estado, de forma geral, né? E ele é dividido em impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então o imposto, ele é só um tipo de tributo, certo? Tributo é o todo, imposto é um tipo de tributo. Então os princípios são esses. É o princípio da legalidade. Esse princípio ele está no artigo 150 da Constituição. E ele fala basicamente que nenhum imposto será instituído sem lei que o preveja, né? E também é vedado à União, Estados e municípios, né? Ele instituir imposto, exigir ou aumentar ou cobrar imposto sem uma lei que ampare. Temos também o princípio da isonomia ou da igualdade, que basicamente ele diz o seguinte: tratar os iguais de forma igual na medida de suas desigualdades, né? Tá lá no artigo 150, né, inciso 2 da Constituição também, e no artigo 5º da Constituição, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, né, o princípio da isonomia tributária, ele é um pouco diferente, porque o fisco, né, o Estado, ele trata diferente o cara que ganha 5 mil, do cara que ganha 10 mil, do cara que ganha 50 mil. Porém, ele trata de forma igual todos que ganham 5 mil, todos que ganham 10 mil entre si e daí por diante. É por isso que a gente tem, por exemplo, o imposto de renda, que ele é progressivo, né? Quem ganha até R$ 1.903 por mês não paga imposto de renda. Aí quem ganha de 1.903 até 2.826 paga 7,5% e vai escalonando, né? Até que quem ganha acima de 4.664 paga 27,5%. Isso na data de hoje em que eu gravo esse vídeo, porque esses valores eles vão mudando de ano em ano, né? Temos também o princípio da capacidade contributiva, que esse está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, né? E ele diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, o cara que ele tem basicamente só o dinheiro para se alimentar, não faz sentido ele pagar imposto, assim como o milionário, né? Porque o milionário ele vai comprar muita coisa supérflua, então faz muito mais sentido o Estado ele escalonar essa cobrança de tributos, né? E aí quem ganha mais contribui mais. Por isso que rico tem que pagar imposto. E é uma das distorções que desacredita muitos dos brasileiros, né? Que fala, imposto é roubo, e começa com alguns mitos. É exatamente essa distorção de que rico no Brasil realmente tem uma carga tributária muito menor proporcionalmente que o pobre, né? Porque a maioria dos impostos no Brasil, eles são regressivos. A gente vai falar também em outro vídeo o que são impostos regressivos. Mas para a gente dar uma pincelada de forma geral é o seguinte: impostos regressivos são basicamente impostos cobrados sobre o consumo. Você tem lá 1 quilo de feijão, o imposto dele é tantos por cento e o milionário paga isso, o miserável paga a mesma coisa. Então, se todos pagam igual, isso é injusto. Porque o cara que é milionário, ele vai pagar uma quantia ínfima do que ele ganha de imposto sobre os alimentos. E o cara que é pobre, ele vai pagar ao final do mês ali talvez 30% do que ele ganha, 20% nos impostos. Então a carga tributária sobre ele acaba sendo muito maior, né? Outro imposto é o imposto da vedação ao confisco. Está lá no artigo 150, inciso 4 da Constituição. Que ele fala que a União, né, os estados e os municípios, eles não podem instituir imposto com efeito de confisco. Ou seja, o imposto ele não pode ter um efeito de confiscar uma mercadoria, por exemplo. Então você não pode cobrar um imposto de 100%
Em alguns casos, em outros até pode, porque existem exceções, né? Mas você não deve confundir esse princípio da vedação ao confisco com as multas tributárias, que aí multa já é outra espécie, é diferente, né? As multas tributárias, né, as multas por descumprimento, por sonegação, aí sim eles podem lá confiscar um bem, como por exemplo, às vezes o cara ele importa ilegalmente alguma coisa do Paraguai, aí chega lá os auditores fiscais, o pessoal da Receita Federal, confisca aquela mercadoria. Mas aí tem a pena prevista, não é um tributo que foi criado para isso, certo? E esse princípio também, né, ele deixa claro que o imposto ele não é uma penalidade. O imposto ele é uma contribuição de todos os cidadãos. Imposto não é roubo, imposto não é uma penalidade do Estado, né? Temos também o princípio da irretroatividade, que basicamente ele diz o seguinte: a lei tributária que institui um imposto, ela só pode cobrar o imposto de quando ela entra em vigor para frente. Não tem como uma lei retroagir para cobrar imposto. Basicamente é isso, certo? E aí é claro que a lei ela coloca a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, coloca diversas regrinhas, né? Que alguns impostos começam 90 dias a partir da publicação da lei, outros no dia da publicação, alguns no primeiro dia do exercício seguinte, aí tem um monte de exceção chata que também não cabe a gente entrar aqui, né? Temos também o princípio da uniformidade geográfica. Esse é o seguinte: o Estado ele não pode cobrar imposto. Por exemplo, o imposto estadual, né, o ICMS. Ele não pode falar os produtos que vêm da determinada cidade do meu estado, o ICMS é tanto, e da outra cidade tal, o ICMS é tanto. Isso não pode ser feito. A União, né, o Brasil, não pode cobrar imposto, por exemplo, do Nordeste é um valor e do Sudeste é outro valor. Mas é claro que existem algumas exceções, como por exemplo, né, quando se diz em desenvolvimento regional. Um exemplo é a Zona Franca de Manaus. Lá na Zona Franca de Manaus, você tem alguns setores que pagam menos impostos a título de incentivo fiscal. Para quê? Para desenvolver aquela região. Então existem algumas exceçõezinhas, mas via de regra, o Estado ele não pode cobrar um imposto que não seja uniforme em todo o seu território. O próximo princípio é o princípio da liberdade de tráfego, que também está lá no artigo 5º, inciso 5 da Constituição. Nenhum imposto pode impedir o direito de ir e vir do contribuinte, né, o direito de livre circulação. Isso causa muito... isso aí causa muita discussão, né, com relação aos pedágios. Só que acontece que pedágio ele é um preço público, ele não é um imposto. Então, assim, algumas particularidades muito loucas que tem na legislação brasileira, que acaba que assim, não pode mais, na prática, acaba podendo, né? Mas, segundo a nossa Constituição, o imposto ele não pode ser cobrado, né, de forma que ele impeça a liberdade de tráfego de bens, pessoas, né? Então, assim, a própria Constituição também ela ressalva a cobrança de pedágio, né? O texto dela é o seguinte: é vedado, né? É vedado a União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá aqui, ó, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Mas, afinal de contas, o pedágio também, além disso, ele não é um tributo, ele é um preço público. Preço público é quando você usa um serviço e paga por ele. Ele não é uma tributação, né? Temos também o princípio da transparência. O princípio da transparência é o seguinte: o governo ele não pode cobrar nenhum imposto de forma sigilosa. E ele tem que liberar para o público qualquer tipo de consulta. Quanto ele arrecadou, quanto ele cobrou. E existem diversos portais de transparência, né? Eles criaram até o impostômetro, que você entra, um site que você entra e ele deixa claro lá quanto já foi cobrado de imposto, quem pagou imposto e daí por diante. Ele tem o objetivo, né, de estimular a informação acerca do tributo, porque o imposto ele é cobrado de todos, então todos têm o direito de saber, né, como o imposto ele é recolhido e também onde ele irá ser empregado, né?
Temos também o princípio da não cumulatividade. Esse aí ele tem muita exceção, né? Ele tem diversas exceções, mas basicamente ele tende a desonerar, né, a incidência tributária na cadeia produtiva. Ele diz que o imposto ele não pode ser cumulativo. Um grande exemplo é o IPI, né? Na Constituição Federal, ele fala, no artigo 153, ele está se referindo basicamente ao IPI, mas aí acabou que a jurisprudência acabou colocando esse princípio como um princípio válido para a tributação em geral. Mas o IPI, por exemplo, ele é um imposto que ele é não cumulativo. Se a alíquota dele é 20% sobre qualquer bem, vamos colocar um exemplo assim para ficar fácil. O cara que compra o aço bruto, ele pagou 20%. Quando o cara produz uma cadeira com esse aço, a cadeira vai ser vendida muito mais caro que o aço. Então a cadeira vai pagar 20%, mas aí vai descontar o que o cara já pagou do aço, entendeu? Então ele vai ser não cumulativo. Senão você pagaria uma vez com aço, uma vez com a cadeira, depois uma vez com a montagem dessa cadeira de alguma outra forma, entendeu? E aí seria cumulativo nas etapas de produção, né? Temos também o princípio da seletividade, que basicamente é o que a gente falou da diferença da alíquota entre o uísque e o cigarro, né? E os alimentos. O uísque e cigarro eles são itens supérfluos. Então, inclusive o uísque ele é um item de luxo. Então, eles pagam muito mais impostos do que um alimento, porque alimento é um bem essencial. Então faz muito mais sentido o Estado cobrar mais impostos sobre bens supérfluos. Então, quanto mais supérfluo, quanto mais artigo de luxo, em tese, mais imposto paga. E quanto mais essencial à vida, como um sabonete, um item de higiene pessoal, um alimento, coisas que todo mundo usa e que é essencial à manutenção da vida, teriam, né, uma carga tributária menor. Então, pessoal, esses foram os 10 princípios tributários. Existem ainda outros princípios que são atinentes a alguns impostos, né? Mas isso aí a gente vai falando ao longo dos vídeos da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, um comentário, que é extremamente valioso para o canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo.